Oi, pessoal, já estamos ao vivo. Todo mundo escuta? Boa tarde, primeiro dia de hackathon. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou a Paloma Lecheta, eu sou local leader do Space Apps em Floripa. Tem alguém de Floripa aí? Coloca no chat. A gente está representando aqui o sul do Brasil. Temos 2 sulistas, 2 barristas aqui hoje na call. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Além de ser local leader do Space Apps em Floripa, eu sou participante de Space Apps. Eu participei em 2017. Para quem estava hoje na abertura, o pessoal falou do Juno Rádio, que foi uma das equipes que chegou como finalista pela primeira vez brasileira em 2017. E eu tive a honra de estar junto lá com esse pessoal. Então, é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje, como local leader, trazendo cada vez mais brasileiros para participar dessa competição. Eu já vi aqui que a Marcela entrou e a gente está combinando. Mas a gente está combinando também nas canecas, Michel, que eu já vi que a gente tem caneca igual. Todo mundo combinando nesse call hoje. Mas eu queria apresentar para vocês, a Marcela vocês já conheceram, o Michel não sei quem já conheceu ele, mas é o nosso grande local leader de Novo Hamburgo, nosso diretor de Júpiter, o cara, meu mentor lá no Star Local Global, um grande mentor e amigo para mim. Já criou a empresa, já fez saída, já mentorou a empresa, é o nosso diretor do Founder Institute Brasil também, e vai estar contando um pouco para a gente hoje de prototipagem. Então, eu vou pedir para vocês jogarem suas perguntas no chat. Essa vai ser uma conversa até o momento do launch da NASA, então a gente tem aí segurando os corações, mas fiquem focados aqui, mandem bastante pergunta, esse é o momento certo para vocês tirarem todas as suas perguntas sobre prototipação. Michel, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, a palavra é tua. Vamos lá, pessoal, tudo bem? A gente fez uma combinação aí com a NASA para 4h20, a gente termina a nossa live aqui, vai todo mundo para o streaming oficial, que a Dragon vai ser lançada, né? A gente até combinou com São Pedro dar uma atrasada aí para ser exatamente no meio do nosso hackathon. Eu estou muito feliz, né? Na verdade, assim, todos esses termos, todos esses cargos, todas essas coisas, né? No fim, o que eu mais me orgulho de ser na vida é vendedor, né? E vocês têm que ser vendedores esse final de semana. Vocês vão ter 30 segundos para transmitir uma ideia. 30 segundos para vender algo, 30 segundos para mudar o mundo, né? Então, é uma coisa extremamente complexa o que vocês estão vivendo, adrenalina, pico, foco, né? São 48 horas muito intensas, a gente está tentando facilitar e organizar da melhor maneira possível tudo isso, para que vocês possam condensar nesses 12 desafios um protótipo, né? Uma validação, alguma coisa que você consegue entregar para o seu telespectador, para alguém que vai estar vendo esse vídeo, né? Então, o que a gente enxerga hoje, né? A gente enxerga, principalmente, que um protótipo, uma validação, se tu não tem vergonha dela, se tu efetivamente está achando que ela está perfeita, é porque tu já perdeu tempo de colocar ela no mercado. Então, hoje, a gente está vivendo um final de semana de passar vergonha. O PowerPoint não vai ficar tão bom, as linhas de códigos não vão ficar tão boas, o dashboard não vai ser o perfeito, os dados podiam ser melhor trabalhados, tudo podia ser melhor, tudo podia ser muito mais fácil, né? Mas o que a gente quer hoje é pegar rapidamente com que vocês escolhido o desafio, tendo essa parte da ideação, a gente se confunde um pouco com validação e prototipagem. Validação, a gente precisa usar 2 termos, ou 2 tipos de validação, as hipóteses e os experimentos. Então, a gente hoje está muito nessa fase das hipóteses, muito do que a gente vai poder fazer. Nem todos os times, daqui a pouco, vão ter condições de uma maneira muito efetiva, criar os seus protótipos. Óbvio que a gente tem times que estão muito capacitados e vão poder fazer isso. Então, quanto mais tu puder aprofundar na tua linha de pensamento e construir algo que as pessoas possam tangibilizar, melhor. Então, alguns protótipos famosíssimos, como o do Dropbox, que colocou lá uma landing page perguntando para as pessoas quem gostaria de ter armazenamento na nuvem por $1, por $10. E essa landing page não existia. Efetivamente, não tinha nada. Ela era um vídeo explicativo
que mostrava como o Dropbox funcionaria. A partir de ter 1.000, 10.000, 30.000, 50.000 pessoas dizendo que pagariam por aquela ideia, é que se começou a colocar dinheiro e começou a se investir no desenvolvimento do Dropbox. E assim funciona com a maior parte das ideias, né? Eu sou meio antigo, tá? Eu tenho 42 anos, 2 filhas. Eu assisti uma série que chamava MacGyver, tá? O MacGyver era o cara que fazia uma bomba, né? Com canivete, com clipes, com coisas do gênero. Então, é muito o que nós estamos vivendo hoje, como se nós estivéssemos na escola, quando a gente juntava aquele monte de sucata, né, rolinho de papel higiênico, copinho de iogurte, garrafinha de plástico, tampinha de garrafa, para montar uma maquete. Nesse momento, vocês precisam prototipar essa maquete, vocês precisam tangibilizar isso de alguma forma. Mesmo que o foguetinho fique torto, mesmo que não esteja com o melhor formato, que não esteja com a melhor pintura, com o melhor acabamento. É importante que vocês diferenciem nessa jornada o que é urgente do que é importante. Então, quando eu consigo ordenar essas coisas numa priorização, eu consigo sofrer menos. Então, os times vão ter opiniões divergentes, as pessoas dentro do time vão ter discussões. Nesse momento, é importante pegar especificamente uma entrega. Se eu escolhi um desafio, o que eu vou fazer e o que eu vou entregar no domingo de noite de protótipo daquele desafio? É um site? É uma consulta de dados? É um mapa de calor? É um bom PowerPoint vendendo a ideia, explicando? Então, a gente precisa efetivamente definir nesse curto espaço de tempo, o que é o nosso protótipo, né? A prioridade vem de priori, de zero, né? Nós precisamos definir uma prioridade, a gente não pode ter muitas coisas, né? Idealmente, dentro desse protótipo, é importante que vocês peguem os melhores skills para não sobrecarregar o time. Então, se eu tenho um time de 3, 4, 5 pessoas, eu posso focar alguém no design, eu posso focar alguém na programação, eu posso focar alguém em preparar os vídeos, enfim, para que vocês, no final dessa jornada, consigam conectar essas peças. Mas é importante, sempre que vocês vão trabalhar em equipe, que tenha uma definição do caminho, tenha uma definição para onde vocês estão perseguindo isso. Então, tem que ser uma coisa muito simples, tem que ser uma coisa muito objetiva, para que vocês consigam, nesse curto espaço de tempo, prototipar. Um protótipo, ele tem que carregar algumas coisas muito simples. Qual é o problema que ele resolve? A forma como ele resolve e, partindo do princípio que eu sei qual é o problema que vai ser resolvido, conseguir demonstrar como eu vou resolver, dizer como isso vai ser implementado na prática. Então, nesse momento, nós não estamos num hackathon, por exemplo, de negócios, de business, que eu preciso definir mercado, que eu preciso definir receita, que eu preciso definir monetização. Nesse nosso desafio, nós precisamos de um protótipo conceito. A ideia tem que estar muito bem embasada. Então, se eu não tenho tantas condições de construir esse protótipo, seja programando, seja, se for no caso do hardware, montando placa, criando essas funcionalidades, gastem tempo no conceito. É bem importante que o conceito seja sólido, que o conceito seja robusto. Para nós não ficar num monólogo de exemplos, enfim, eu acho que o mais produtivo nesse momento agora é que a gente consiga pegar algumas dúvidas reais de vocês, algumas questões que já estão chegando no chat, e a gente possa gastar 1, 2 minutos com alguma dessas perguntas para dar exemplos bem práticos de como nós, mentores, né, poderíamos resolver algumas dos desafios que vocês estão colocando para a gente. Então, Paloma, se tu quiser trazendo algumas perguntas, trazendo algumas coisas para nós, a gente já vai tentando resolver. Aproveitar que chegou o nosso astronauta Pedro Schwantzer aí também. Olá, Pedro. E aí? Bom, vamos lá, então. Eu acho que a gente está com algumas dúvidas principais em qual que é a fidelidade desse protótipo, né, qual que é o nível dele, e uma pergunta que né, fizeram, deixa eu ver o nome, a Raquel, se precisa ser um app, pode ser um site, o que pode ser? Eu acho que você já começou a falar, né? Pode ser até uma apresentação. Pode ser uma apresentação. Mas perguntaram, inclusive, se precisa ser em inglês o protótipo. O protótipo, o vídeo, vocês vão ter que postar ele em inglês, tá? Então, vocês vão ter que colocar ele em inglês. Então, quanto mais vocês estiverem treinando isso em inglês, melhor. A questão também de programação, aquilo que aparece para o público, enfim, para quem vai estar avaliando, tem que ser em inglês. Então, a língua oficial é o inglês, tá?
não adianta a gente desenvolver um PowerPoint maravilhoso em português, porque a gente não vai estar dentro da regra do global. Mas isso nos suscita uma coisa bem importante para o pós-hackathon, né? Nós estamos vivendo uma doença que nos colocou a primeira vez uma condição global. É a primeira vez que a gente se sente realmente seres humanos que estão sofrendo os mesmos desafios. Então, eu gostaria de sugerir que todos pensassem em produtos, startups, soluções nascidas do Brasil para o mundo. A gente comete esse erro porque a gente é um país maravilhoso, grande, de proporções continentais e acaba criando coisas para o mercado brasileiro. Então, eu já gostaria de aproveitar essa questão do inglês, que é uma resposta bem curta. Sim, é em inglês, mas se preparem, né? Não esperem para ficar velho, que nem eu, 42 anos, e agora fica passando vergonha, que quando vai falar em inglês parece que está analfabeto, porque efetivamente a gente fica analfabeto quando não domina uma segunda língua e quer se expressar. Aproveitem para pensar soluções em empresas globais. A segunda questão pode ser tudo, pode ser um desenho, pode ser um CAD, pode ser um PowerPoint, pode ser quando a gente está falando do desafio de arte, pode ser fotografia, pode ser um desenho, pode ser muita coisa. Então, assim, o que é importante? É importante que eu transmita a ideia que eu vou resolver. Se a minha proposta é resolver algo que eu precise de um aplicativo, que eu precise de um app, então eu vou ter que seguir nesse caminho. Mas se eu conseguir demonstrar que eu consigo resolver num site responsivo, numa landing page, não necessariamente eu preciso desenvolver um app ou mostrar esse app. Existem várias ferramentas, né? Até separei uma aqui, tá no WhatsApp aqui, que depois eu vou compartilhar com vocês, para que vocês possam utilizar a prototipação de imagens, né? Então, que tu vá desenhando e de alguma forma isso vá miro.com, tá? É um site que tem várias plataformas colaborativas, né? Para que vocês possam acessar ali de UX, de design, e que às vezes não precisa ter nada de programação, é simplesmente transmitir a ideia. Então, o conceito do protótipo eu preciso que a pessoa que enxerga aquilo, que vê aquilo sendo apresentado, consegue interpretar que aquele problema que eu me proponho a resolver vai ser resolvido. Tem uma colocação interessante, porque o problema 5 parece ser um problema muito distante assim, dos outros, por ser um problema de arte, né? E as pessoas ficam pensando, tá, mas como é que eu vou vender essa ideia? Como é que eu vou encontrar um propósito? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Tem um artista que eu gosto muito chamado Banksy, né? E a arte dele, claro que a arte ela não tem um propósito específico, mas se vocês forem analisar o Banksy, o propósito por trás da arte dele, pelo menos, é que a arte seja na rua, para que todo mundo tenha acesso a essa arte, entende? Então, vocês têm que começar a pensar nessa arte, qual público que vai estar olhando ela, qual público que ela representa, o que ela expressa, e assim vocês vão conseguir encontrar, né, pelo menos a grande sacada dessa arte. Se vai ser uma campanha que vocês vão lançar com essa arte, se vai ser apenas uma arte que vai fazer as pessoas refletirem, vocês têm que tentar começar a tirar essa arte da cabeça de vocês e expressar ela em ideias para que realmente seja o que vocês pensam, né? E essa questão do protótipo, assim, o que é para entregar como protótipo? O protótipo teria que ser desenhado. Gente, tu já falou sobre MVP aqui? Estamos começando. Então eu não vou dar susto em ninguém, tá? Mas, assim, é muito importante que vocês pensem no princípio dessa solução. Como vocês vão tirar ela da cabeça de vocês, da mente de vocês, para conseguir colocar ela num papel. Então, assim, pessoas que não conseguiram entregar a etapa 1, podem seguir para a próxima etapa. Gente, vocês podem seguir a metodologia de vocês. A gente está propondo uma estratégia de pensamento porque a gente entende que assim vocês vão conseguir chegar lá no final mais preparados. Por exemplo, se vocês forem direto para o protótipo, sem saber por que essa solução faz sentido com o desafio que vocês têm, talvez vocês encontrem um protótipo que não tem muito a ver com o desafio. Então, é importante adequar, né, todas essas etapas do projeto para que isso faça sentido no final das contas. E o protótipo é esse momento que vocês vão tirar essa solução do mundo das ideias e começar a colocar ela no mundo real. Eu vou pegar aqui esse gancho do Pedro, que a Marina fez uma pergunta aqui, que tipo de protótipo eu crio para um projeto de um jogo, né? Coincidentemente, um dos finalistas de Novo Hamburgo, ano passado, foi um jogo, né? Era um jogo para ensinar astronomia para as crianças, e ele era um jogo de carta, né? Então, no caso de um jogo físico, né, de um jogo que se joga de tabuleiro, que era a proposta, eles desenharam o jogo e geraram um PDF. Então,
o que subiu para a NASA do projeto foi um vídeo de 30 segundos com ele com as peças impressas, porque eles imprimiram e recortaram, e um PDF de como isso ia ser jogado. No caso de um jogo digital, se esse jogo for ser digitalizado, se criou telas, se criaram as telas do jogo e se contou um storytelling. Então era como se fosse um livro sendo contado de como seria o jogo e algumas telas para fazer isso. E o gancho que eu queria pegar do Pedro, eu vou tentar só compartilhar com vocês aqui a minha tela para vocês enxergarem aqui 2 slides, vamos ver. Vocês conseguem enxergar a minha tela, Marina? Marina, não, desculpa, Paloma, tá. Então, assim, o conceito para nós de mínimo produto viável, que é o MVP, é isso. Eu quero ter um carro lá no final. Eu quero fazer a pessoa se deslocar utilizando um veículo automotor ou um equipamento automotor. Mas eu não preciso, como na figurinha de cima, tentar chegar o máximo possível no carro perfeito. A gente começa pelo skate, começa pelo patinete, vai para a bicicleta, depois vai para a moto e depois chega no carro. Então, esse é o conceito de um protótipo, esse é o conceito do MVP. A gente quer ter o produto pronto, perfeito, maravilhoso, e ele não é assim, não acontece desse jeito. Outro desenho que para mim é um clássico é que a gente tenta pegar o factível, depois ir para o valioso e depois vai embora, até chegar no uau, né, que seria o maravilhoso. Então a gente confunde fazer porco e fazer um pedacinho. Não, eu posso fazer um pedacinho, mas sempre tentando buscar aquele momento mais importante, aquele momento mais uau da minha solução. Então, se eu for fazendo sempre 5% do que eu estou imaginando, e esse 5% for tanto na horizontal quanto na vertical, eu vou conseguindo crescer o meu processo, né? E o que a gente faz é olhar o que a gente tem em casa. A gente tem que saber quais são os recursos que eu tenho, técnicos, financeiros, materiais, humanos e outros recursos que eu tenho. E dali eu vou ter que fazer uma bomba. Então, se eu vou matar o meu inimigo com tijolo, com tiro ou com veneno, vai depender dos recursos que eu tenho. Eu não posso perder o meu objetivo, que é vencer esse desafio e buscar isso. Então, o que a gente acaba procurando nesse processo todo é que a gente simplifique essa jornada, né? Que eu consiga, né, fazer esse processo do início, não da perfeição. Fazer efetivamente. Todos nós aqui, em algum momento, a gente nasceu feio, careca e engatinhava, né? Ou melhor, nem engatinhava, né? Não conseguia. A gente foi engatinhando, depois a gente foi caminhando, ninguém sai correndo, né? Ninguém nasce correndo. Então, essa é a mesma lógica para os nossos produtos e as nossas ideias. Como é que eu vou evoluindo? Sempre uma coisa depois da outra. Mas, desde o início, já dava para ver que o protótipo bebê ia caminhar algum dia, porque tu já enxergava isso, né? Então, é um pouco disso que a gente tem que perseguir nessa jornada. Tem alguém que perguntou assim, que nasceu feio e continua feio. Amigo, aí tem que ficar engraçadinho. Os feios só tem uma chance, é ser engraçadinho. Mas é muito importante, como o Michel essa imagem, que vocês entendam que se vocês têm que ir de um lugar para outro, o primeiro passo pode ser um skate, não precisa ser só a carcaça do carro, né? Então, pensem que o primeiro passo, ele já cumpre as funções do projeto, tá? Só que não cumpre com a maestria toda que vocês estão pensando. O que a NASA vai escalar esse projeto depois que vocês vencerem, aí são outros 500. O momento inicial é pensar como vocês vão mostrar que a ideia de vocês faz sentido para a NASA. Pessoal, só deixa eu colocar um ponto aqui. Vocês não precisam necessariamente pensar, né, em vender já isso, mas tem que ter viabilidade também, né? Daí tem gente perguntando aqui, pode ser qualquer coisa meu protótipo, ou precisa ser um app? Já no exemplo também do Juno Rádio, quando a gente fez hardware, vocês podem inclusive fazer hardware, mas quando você está fazendo um protótipo, você tem que pensar na viabilidade dele também na escala. Você não precisa já provar e, né, mostrar que vai ter escala, mas precisa ser uma coisa que não é irrisória. Eu vou dar um exemplo para vocês do Juno Rádio. Quando começou o Hackathon, a gente queria muito fazer drone, porque a gente tinha visto umas coisas de drone, e é intuitivo quando você quer aprender alguma coisa, ou você é bom numa coisa, escolher o que você é bom e tentar enfiar numa solução lá, né? Eu sou bom de programação, eu vou resolver o problema com software. E nem sempre o problema melhor é, né, a solução que você está pensando. Então, a gente já tinha até comprado as peças para desenvolver um drone, para
combater as queimadas, e a gente percebeu que não era viável colocar um monte de drone por aí, e voltou, meia-noite de sábado, começou a prototipação de volta, e desenvolveu uma solução de R$50 que resolvia o problema, que era usando ondas de rádio. Então, a gente teve que desapegar da tecnologia que a gente conhecia e que a gente queria fazer. Né? Então, eu queria já perguntar para o Michel, assim, o que você sugere? Porque tem muita gente, eu acho que é técnica aqui, que vai intuitivamente já querer fazer um jogo ou já querer fazer, né, uma coisa. Como que pensa qual escolher? Só um ponto, pessoal, que eu queria colocar, daí você já responde, tá, Michel? Não, tá de boa. Tem várias perguntas que estão surgindo aqui no chat que não são relacionadas à prototipagem, que é mais a entrega do pitch, se vai ser em português, vai ser em inglês, se é só um pitch ou tem mais informações, tá? Na live anterior de perguntas e respostas, tem tudo isso respondido, são 40 minutos direto de perguntas e respostas sobre entrega Brasil, entrega NASA Global, e todas essas características. Então, assim, vai lá dentro do Discord, vai dentro das lives e pega o link de perguntas e respostas e assista, tá? Porque tem todas as perguntas já respondidas. Aqui vamos focar em perguntas e respostas relacionadas à prototipagem, beleza, pessoal? Beleza. Pegando o gancho da Paloma ali, o que a gente acaba acontecendo é o seguinte: a gente é campeão de ter uma solução em busca de um problema, né? A gente é bom em realidade aumentada. Aí a gente fica caçando o mundo de alguém que precise realidade aumentada. Mas a gente não se preocupa em descobrir um problema que possa ser resolvido por realidade aumentada. Então, esta parte, que é a parte anterior ao protótipo, que é a ideação, é bem importante que vocês desapeguem, né, daquilo que vocês acreditam. Porque imagina o seguinte: eu acredito em alguma coisa. Se essa alguma coisa não resolver o problema de muita gente, só resolve o meu problema. Então vai ser sempre um protótipo, sempre vai ser um artesanato, sempre vai ser alguma coisa que eu fiz para mim, né? Agora, quando eu encontro algo, que é a proposta hoje, em 12 áreas do conhecimento, onde a gente vai poder buscar, perseguir problemas globais que podem atender não só o mercado nacional, mas também atender a população do mundo todo, e ainda talvez ser utilizado fora do Brasil, fora do planeta Terra, isso nos dá uma necessidade de desapegar daquilo que a gente gosta, e entender, acho que o Pedro brincou na live hoje de manhã, né, que a notícia boa é que nós vamos mudar o mundo e que a notícia ruim é que nós somos as ferramentas, é que nós somos ferramentas, né? Nós somos alguém em busca de um problema a ser resolvido, e a partir dali a gente vai pivotando e vai ajustando. E como é que a gente faz isso? A gente sempre comete o erro de vender demais, oversale. Eu vi correr aqui no chat uma pergunta que alguém disse assim: e se eu mandar, eu não posso mandar o vídeo dos 30 segundos mais um APK junto para o cara instalar. Campeão, o cara lá nos Estados Unidos vai chegar o teu APK e não vai saber se é vírus, se é o que é. Então, assim, instala o APK no teu aplicativo, no teu celular, com mais uma pessoa, e filma jogando. Nós temos que simplificar a vida, porque a gente vai imaginar que está mandando um monte de coisa para um monte de gente, e o que acontece com a indústria do pitch, né? A indústria do 1 minuto, dos 30 segundos. Não é para a gente colocar tudo da nossa vida em 30 segundos, tudo da nossa vida em 1 minuto. É para nós conseguir o próximo minuto. Então, o que está acontecendo? Nesses 30 segundos, nós temos que colocar uma coisa tão importante, tão relevante, que o cara vai se interessar para a gente, com esse protótipo inicial, para a gente falar os próximos 5 minutos. E aí vai nos mandar um e-mail, e aí vai nos passar para a próxima fase, e aí a gente vai ter possibilidade de aprofundar ainda mais o protótipo. Então, assim, quanto mais visual o meu protótipo for, quanto mais inteligível ele for, melhor. Para mim, o resumo da vida, quando a gente está vendendo, tá fazendo força, tá fazendo errado. Então, se eu tenho que fazer força para explicar, se eu tenho que contar toda uma história, é porque a pessoa não teve aquela empatia, aquele impacto de perceber: opa, isso aqui funciona. Opa, isso aqui me serve. Então, vamos imaginar o seguinte: deu Covid, trancou a casa das pessoas, precisamos comer. iFood. Delivery. Rappi.
Por quê? Porque aquilo era automático. A gente, quando está sob pressão, reage, né? A gente já busca. Vou pegar teu gancho, Michel, que o iFood, eu escutei uma vez uma palestra do Carlos Moisés, que é o CEO, e na palestra ele perguntava, qual é o maior vilão do iFood? E daí as pessoas ficam se perguntando mil coisas, os drones que vão entregar comida, não sei o quê. Cara, é muito simples, o vilão do iFood é o forno, é o fogão. Eles estão tentando derrotar a pessoa e ir até a cozinha fazer a comida dela. E tem que ser mais fácil que a pessoa ir fazer a comida, tem que ser mais barato. Então, muitas vezes, você tem que pensar na solução mais simples, que depois isso vai escalar para ser o maior app de entrega de comida do Brasil inteiro e da América Latina. Por exemplo, o Facebook. Né? Se vocês olharem o Facebook, começou numa universidade, os caras queriam que tivesse um álbum de fotos e uma rede social. Ponto. Hoje em dia, os caras... Não, pensa assim, em 2011, os caras organizaram todas as manifestações do mundo, praticamente. Né? Hoje em dia, os caras têm marketplace, tem evento... Cara, todas essas funcionalidades vieram depois, mas primeiro os caras pensaram em como as pessoas vão entrar aqui, se interessarem em colocar suas informações aqui. Depois, com os dados rodando na plataforma, eles começaram a ir pivotando o projeto para que conseguisse ter esse impacto global todo. Mas primeiro pensem no simples, pensem em como entregar em 48 horas algo que a NASA olhe e se interesse e fale, aqui tem algo que a gente vai poder escalar. Perguntaram se a entrega de impacto tinha que ser algo. Gente, impacto é um critério de avaliação. Tá? Os critérios de avaliação são o impacto dessa ideia, a criatividade dela, se ela pode ser aplicável no mundo real, se ela é válida e se ela é relevante para as pessoas. Então, isso não são entregas que vocês vão ter que fazer, isso são critérios de avaliação. Se os projetos de vocês tiverem impacto, forem criativos, válidos na realidade e relevantes, vocês estão muito bem, muito bem. Pensem nos caras que fizeram a plataforma de inteligência artificial para analisar manchas de petróleo. Eles tinham uma proposta inicial que era conter essas manchas de petróleo no Nordeste do Brasil. Eles não desenvolveram toda a linguagem de programação e toda a inteligência artificial. Eles pensaram, a gente precisa de uma análise de dados robusta e a gente precisa detectar essas manchas. E assim eles desenvolveram um pitch sobre isso e a NASA entendeu que aquilo ali fazia sentido ser desenvolvido e hoje os caras estão lá, ganhadores globais. Um exemplo é que se nunca tivesse existido uma pandemia no mundo e nós estivéssemos vivendo a primeira pandemia, como se fosse a gripe espanhola, provavelmente a que ganharia esse hackathon seria o cara que desenvolvesse a máscara respiratória. Porque ela tem impacto, ela é factível e ela pode mudar o mundo porque ela tem escala, que tem relevância. Então, uma máscara pode cumprir todos esses requisitos e ser um ganhador simples, que alguém iria lá e recortaria. Eu estou dando um exemplo chulo dentro de um contexto como a gente está hoje, mas tem gente que ganhou milhões fazendo o porta-copo do Starbucks para não queimar os dedos. Né? Exatamente, Michel. Alguém fez isso. Né? Tem um projeto, a gente organizou um hackathon antes, o ganhador do hackathon, desse outro hackathon que a gente organizou, é um abridor de porta, que é um de álcool em gel, que para ele abrir a porta do hospital, ele tem que apertar o botão que solta álcool em gel, e isso reduz a contaminação dos médicos. Eles já estão rodando esse protótipo em 3 hospitais, isso aí é de um projeto de hackathon. Uma ideia extremamente simples. De 1 mês e meio atrás, imagina que se tu, em vez de tu apertar o botão, tu aperta o álcool gel, ou seja, não tem outra coisa do que... Tu tem que ser muito, com todo respeito, muito filha da puta para pegar o álcool gel e botar fora. Então, a coisa mais simples é tu lavar as mãos. Então, o acionador da porta, em vez de ser o botão, é o álcool gel. Cara, uma sacada maravilhosa, espetacular, baixíssimo custo, de impacto, né? Perfeito. E não tem foguete. Não vocês têm que pensar... A gente está prototipando, então, vou pegar o nosso exemplo lá no Juno Radio. A gente identificou que a dificuldade da NASA era entregar a informação que vinha de um satélite para quem não tinha internet lá no meio do mato. Como é que... Daí a gente teve a ideia, vamos então fazer um rádio AM. Ah, mas lá no meio do mato não tem luz, vamos ter que pôr uma placa solar. E daí você começa a criar um monte de feature, assim, feature, porque você pensa nesse, né, produto ideal que você teria que ter. Como priorizar a feature no MVP? Eu adorei aquele gráfico que você mostrou ali, que não é para construir o mínimo, né? É o mínimo produto viável. Então, ele tem que ter um pouquinho de... Ele tem que resolver o problema na mínima. Mas como que eu priorizo, assim, né? Eu acho que uma dor do empreendedor é saber o que focar primeiro. Você tem alguma sugestão de como eu listo essas coisas e priorizo? Sobrevivência.
Tem que ser aquilo que vá funcionar. Então, para mim, tem uma imagem. Eu gosto muito de analogia, assim. Quem trabalha comigo sabe que eu gosto de trabalhar com analogia. Então, assim, o MVP é como eu entrar baleado num hospital. Eu não estou preocupado se o hospital é limpo, se as pessoas estão de máscara, se elas lavaram a mão, se a comida é boa, se eu vou ter que pagar a conta. Eu não estou preocupado com nada disso. Eu só quero sobreviver. Depois que me entregarem isso, depois que eu tiver a minha primeira necessidade entregue, eu já vou começar a pensar na conta do hospital. Depois eu já vou começar a pensar na cicatriz que vai ficar do tiro. Depois eu já vou começar a pensar se eu vou ter uma infecção hospitalar ou não. Depois, ou seja, só que se o cara não me salvar, não tem infecção, não tem conta, não tem nada. Ou seja, se eu não consigo vencer a etapa 0, que é, vou fazer um raio, eu não consigo pensar na etapa 2 que eu preciso de luz. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é isso. O que é mínimo para o meu equipamento, para a minha ideia, para a minha coisa funcionar? Óbvio que a gente tem diversos níveis de times e eu não quero desmotivar aquelas pessoas que podem construir um hardware inteiro, mandar o esquemático, já ele funcionando, o robozinho que está fazendo tudo. Mas quem não conseguir, foca em descrever. Nós somos humanos, a gente é muito descritivo, a gente adora ver a coisa desenhada. Então, tenta, nesse processo, priorizar escrevendo. A outra analogia que, para mim, funciona muito é o seguinte: eu tenho uma matriz de decisão na vida, que é a velocidade que eu consigo implementar alguma coisa, quanto eu consigo ganhar de dinheiro com aquilo implementado e o quanto aquilo impacta o mundo. Então, aquilo que levar tempo próximo de 0, não custar quase nada para implementar e impactar muitas pessoas, eu vou fazer primeiro. Então, se tu começa a colocar várias soluções, várias features, várias coisas que tu quer encaixar, algumas custam muito, outras demoram demais, ou elas não geram nenhum benefício, vai tirando, porque a gente precisa, nesse momento, priorização. Então, a minha melhor dica, ou a única solução possível é priorizar. A gente precisa focar. Então, não adianta, né? Essa xícara que nós estamos tomando aqui, ela tem a logomarca da Founder, ela tem textinho legal, ela tem não sei o quê. Mas na prática ela não precisava nem ter alça. Na condição de protótipo, ela só precisava reter o líquido. Mas agora ela é de cerâmica, porque nós estamos em época de pandemia, já não pode mais ficar trocando copo, já tem que ser descartável, vai ter que ser outra coisa, não dá para deixar a tua xícara rolando. Aí é outra coisa, mas o princípio da caneca é reter líquido. Depois eu vou ver se ele precisa reter líquido quente, líquido frio, se ela precisa ser térmica, se ela não precisa ser térmica, se ela tem que ter uma alça para ficar mais confortável, enfim. Depois o resto é o resto. Então, assim, o mínimo. No caso que tu deu do Junior Radio, não tinha como não ter uma placa solar. Mas aí não era feature, aí não era funcionalidade, aí era premissa, que é um pouco dessa diferença. O que é legalzice e o que é mínimo para que esse protótipo venda a ideia ou funcione. Perfeito. E a importância disso, pessoal, tá ligado à validação, porque quando vocês estão validando o que é a dor real, o que realmente importa, porque quando a gente estava validando qual que é o problema do brigadista lá no meio do mato, tinha várias hipóteses. É porque o cara não, né? Tinha várias coisas. A hora que a gente descobriu que era porque ele não tinha acesso à internet e à informação rápida, e ele tinha que subir um morro para tentar ficar catando o sinal de internet. Né? Daí você resolve aquela dor. Então, a tua validação que foi, né? O Pedro trouxe muito bem a validação agora há pouco, tem que estar diretamente ligado ao teu protótipo. Eu vejo muita gente no hackathon divide o grupo assim: vocês cuidam do produto, eu vou cuidar da validação, e não se conversam. O teu protótipo é resultado da validação, senão vai ficar duas coisas desconversando. Dá 5 segundos, vamos deixar a galera sentar as ideias da cabeça aqui. Respira. A gente vai ter o lançamento. Eu só gostei de uma aqui, né? A Tayla diz assim: eu posso simplesmente fazer um slide de um projeto e explorar o meu próximo minuto? Pode. Só que eu vou dizer uma coisa que eu escutei de um chefe meu, né? Ele diz assim: Michel, teus PowerPoint contigo apresentando são maravilhosos. Quando eles vão por e-mail, eles são uma bosta.
Então, assim, a gente tem que cuidar que quando a gente está mandando alguma coisa para alguém que vai ler sem a gente apresentar, a informação tem que fazer sentido. Então, pode ser um slide e esse slide vender toda a ideia, mas ele tem que ser bem feito a ponto que não precise do apresentador. Lembrem que é isso, né? Vocês estão mandando alguma coisa para algum lugar muito longínquo que vocês não têm essa possibilidade de ver aqui, né? De como interagir com as pessoas. Então, só tomem esse cuidado. É uma apresentação sem apresentador. E como tu falou, empatia. A gente está em tempos de empatia, de colaboração. Vocês têm que buscar explorar essa empatia. As pessoas se sensibilizam muito fácil agora por esses problemas que vão resolver o coronavírus. Tem gente de governo, de empresa, correndo atrás de solução. Se vocês trouxerem empatia e essa identificação, as pessoas vão achar interessante essa ideia. E outra coisa que eu quero só desmistificar para vocês é o seguinte: tecnologia não é digital. Tecnologia é ciência aplicada. Não necessita de aplicativo, de site, de coisas. Olhem um exemplo da Juliana Stradiotto, que estava no webinar junto com a Singularity University sobre o futuro da saúde da ciência. Ela fez uma pesquisa que encontrou nas cascas de maracujá um polímero para fazer um plástico biodegradável. Não tem nada digital, nada de computador aí no meio. Ela fez uma pesquisa científica, claro que tinham ferramentas para isso, mas a pesquisa em si fez um produto que é um, digamos, metamaterial, algo próximo de um material processado. Então, não se prendam a essa ideia de aplicativo, de site, de um desenvolvimento muito robusto. Pensem que vocês têm 48 horas para entregar o melhor possível, que traga empatia com o problema que vocês escolheram e que solucione para o público que está acessando esse problema. Tem outro conceito legal, tem um dos maiores arquitetos da computação, da história da computação, que é super recente, ele é vivo, ele tem 60 anos hoje, é o Jim Keller, o nome dele. Ele trabalhou muito tempo na AMD, que é uma marca de processadores, e ele, praticamente toda essa revolução computacional que a gente vive, ele é uma das 5 figuras responsáveis por essa revolução que a gente está vivendo hoje, tá? Ele foi amigo do Morse, ele conhece toda essa galera da computação. Hoje ele trabalha na Intel, e ele tem uma frase, ele é engenheiro, olha onde ele está, né? Olha a categoria, olha o tipo de tecnologia que ele trabalha, olha a revolução que esse cara fez, e uma das frases mais legais que eu acho dele, ele fala, cara, uma das coisas mais difíceis que tem é pensar simples. E a solução, ela está no pensar simples. Toda vez, o nosso desafio como time de engenheiros resolvendo uma ponte de transistores em níveis atômicos, a resposta, ela nunca é a mais complexa. A gente conseguir deixá-la o mais simples possível e a partir disso a gente constrói. Então, por que esse exercício, a fase de prototipagem, ela sempre é a mais interessante de um hackathon, porque é o momento que você tem que pensar simples, que você tem que lidar com um dos fatores cruciais de gestão de projeto, que é a entrega dentro do prazo. Você tem um prazo, não tem tempo, você tem que desarmar a bomba antes que ela exploda. Cara, se tiver 3 tipos de canivete diferente, e você precisa de 3 tipos de canivete diferente para desarmar uma bomba em 48 horas, não adianta você pedir para comprar no Mercado Livre, porque não vai chegar o canivete, você vai ter que usar o garfo e a faca que você tem na cozinha, você não tem o que fazer. Então, esse é o cenário, sabe? Às vezes é usar o garfo e uma faca e não o canivete certo para ter que desarmar uma bomba. Eu acho que a Bruna está entendendo a mensagem, porque ela falou assim, ó, a solução sendo um aplicativo, o protótipo pode ser uma simulação de como seria o app ao invés do app pronto. Exatamente. É isso. Exatamente. Aí tu pegou. Só que tem que ter a empatia. Por exemplo, em Porto Alegre ganhou um aplicativo que era o MyGreen, tá? E ele não tinha um aplicativo pronto, mas ele tinha uma apresentação ponto a ponto do aplicativo que linkava os ODS com as realizações diárias da pessoa. Então, se a pessoa queria diminuir a emissão de gás carbônico, ela podia usar mais aplicativos de transporte coletivo. Ou se ela quisesse reduzir o impacto da alimentação dela e ajudar outras pessoas a se alimentarem, ela podia fazer doações de comida. Enfim, as funcionalidades elas estavam explícitas nessa apresentação, só que o aplicativo não estava pronto por si. Tem uma outra pergunta que é importante da Mariana, que é como validar nessa condição de quarentena? Gente, telefone, celular, tem um monte de maneiras de validar. Se quiser ligar para alguém, muito importante, a gente tem mentores aí sensacionais que estão junto, tem gente que é reitor de universidade, tem gente que é pesquisador há anos. Vocês podem validar com eles que já tem experiência nessas áreas, tá? E agora, sim, eu queria que o Thiago voltasse aqui para nos falar sobre as entregas. Como vai ser esse entregável?
chegando ao ponto, assim, que faltam 20 minutos. Como deve ser essa entrega dessa etapa? Tá. Para mim faltam 9, porque eu vou assistir. Para mim também. É verdade, desculpa. Mas, pessoal, a gente está controlando aqui. A hora que começar, a gente para. Sim. As entregas, assim, eu não vou me ater muito às entregas agora, porque eu já respondi tudo isso no Perguntas e Respostas, está gravado, tem muita resposta lá. Foi uma bateria de 40 minutos fritada sobre as entregas, tá? O que a gente está vendo é que tem alguns times que estão com dificuldade de agendar mentoria, porque tem muita mentoria acontecendo no momento, então talvez a gente tenha que estender a entrega agora, essa primeira entrega, para que todo mundo tenha acesso à mentoria, tá? Então fiquem tranquilos, a gente está monitorando e caso precise a gente vai estender. O meu time já me avisou que a gente vai estender para as 17 horas, se necessário, tá? Então fiquem tranquilos, porque vai acontecer isso. A gente está monitorando, se precisar a gente estende. E perguntas em relação à entrega, o que é em português, o que é em inglês, o que é espanhol, chinês, japonês, ou seja lá o que for, tá no Perguntas e Respostas, tá, pessoal? É só abrir o link do YouTube, assistir de volta, bota alguém dentro do time para fazer isso, para levantar as perguntas, porque lá eu garanto que tem pelo menos 80% dessas perguntas que a gente está recebendo com bastante frequência, beleza? Tá. Pode pedir ajuda para professores externos, pode pedir ajuda para qualquer pessoa. Se gosta de pedir ajuda para Deus, pode rezar. Não vai ajudar muito nesse momento que a gente tem 48 horas, mas vamos se ater que com fé a gente vai chegar até o final, tá? Tem outra pergunta aqui do Vinícius, que é, se minha ideia não está na criação de um produto físico, como fazer um protótipo que não é uma aplicação? Tem algumas marcas tipo, gigantescas que, quando elas vão testar um produto novo, elas lançam só uma campanha de propaganda. E o produto não está nem pronto, nem feito, nem sabem como está na escala de produção, mas elas sabem que se o público gostar daquela ideia, ela vai ser produzida em 24 horas e vai estar na mão do cliente. Entende? Sei lá, batata frita com sorvete. As pessoas lançam a propaganda batata frita com sorvete, todo mundo acha incrível e começa a vender no McDonald's isso, entendeu? Tem que pensar que, de vez em quando, as pessoas precisam validar essa ideia e elas precisam ser um problema real que está na realidade delas. A pergunta principal é como você compraria? É isso. Né? Porque, assim, né, descontando a parte, até porque, assim, Deus só me atendeu na fase do Grow, né? MVP ele deixa pela gente mesmo, parece que é nós que temos que se virar, é só quando a coisa fica tensa. Então, assim, se tu que é o vendedor não acredita na tua ideia, como é que faz? Como é que tu compraria esse negócio? Como é que tu tiraria dinheiro do bolso? Porque, assim, o gatilho da compra, o gatilho do protótipo, o gatilho da venda, o gatilho de tudo vai ser medo ou desejo. É dor e recompensa. Então, assim, por que nós estamos aqui? Porque veio o Covid. Veio o Covid, nós estamos todo mundo com medo de morrer, disparou toda a nossa parte boa, nós estamos começando a doar, nós estamos começando a pensar no mundo. O mundo nunca teve com níveis tão bons de gás carbônico, não sei o quê. Tem peixe em Veneza agora, os peixinhos estão voltando. Então, assim, nós fomos disparados, é por isso que nós estamos aqui mobilizados. O que eu vou resolver de verdade? Eu vou resolver uma dor ou eu vou resolver uma conveniência? Eu vou ter uma recompensa. Então, é isso que eu tenho que explicar. E tem que tentar, de novo, é um tweet, é 140 caracteres, é como é que eu vendo aquela ideia. O Thiago ia falar uma coisa. Nada a ver. Duas coisas. A gente vai apresentar a metodologia para vocês conseguirem fazer esse pitch em 30 segundos da melhor forma possível, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. 2, uma pergunta relevante que surgiu, que essa eu não respondi no Perguntas e Respostas, que eu vou responder agora. Quem já fez a entrega e quer voltar e refazer ela porque levantou novos dados ou alterou o projeto, é só entrar no link de volta e aplicar. A gente vai considerar a última entrega do time sempre, tá? A gente consegue controlar os horários, então quem quiser fazer de volta, porque teve alguma informação relevante, pode fazer. Pode, uma pergunta daí, né, e sugestão de vocês, no Juno Radio a gente mudou tudo meia-noite de sábado. Quem tá pensando aí, validou, vai fazer um protótipo, né, tá nessa, e quer mudar mais coisas, assim. O que vocês sugerem? Dá para recomeçar o protótipo de volta? É uma vez só e já manda? E demonstração no protótipo? Então, se lembra quando a gente estava fazendo de ideação, que vocês tiveram um brainstorm de soluções do grupo, e das 48 soluções vocês fizeram um top 3? O que eu tinha falado ali? Esse top 3 pode ser o guia para vocês pivotarem a ideia de vocês. No Startupês, pivotar é trocar muito rápido de objetivo, tá? Então, o que acontece é,
O problema de vocês continua sendo o mesmo problema central e vocês têm aquele top 3 de solução. Se a primeira ficou muito distante da realidade de vocês ainda têm 2 opções de soluções que podem ser aplicadas na realidade. E se nenhuma das 3 vocês acham que é possível de aplicar, cara, tem ainda 45 se for um grupo de 6 pessoas. Mas assim, pensem, né, que um protótipo é o primeiro tipo criado, ele é o original, tá? Ele é um modelo, um padrão. Então, pensem nesse padrão inicial. Pode ser um site, pode ser o desenho de um aplicativo, pode ser o desenho de um jogo, desde que quando vocês contem a história, as pessoas entendam, né? Acho que a melhor maneira de contar isso é os contos de fada. Os contos de fada, pô, tem o Chapeuzinho Vermelho, tu tem a Bela Adormecida, e daí vem o Shrek e junta tudo e faz aquela mistureba, entendeu? Cara, o protótipo estava ali, na vontade de passar um valor para as crianças com uma história que tivesse figuras, né? Figuras de linguagem. E aí eles conseguiram fazer esse protótipo, as pessoas começaram a entender sentimentos. O protótipo ele pode ser uma história, pode ser uma narrativa, desde que as pessoas tenham uma empatia pela solução que vocês estão criando para o problema. Galera, pode trocar. Tá? Pessoal, não existe... Esse é um ponto crítico, tá? Não existe receita pronta para você fazer o protótipo. Aqui é criatividade, é por isso que é um trabalho de criação, porque você tem que criar. O objetivo do protótipo é você fazer com que a outra pessoa entenda como vai funcionar, entendeu? O protótipo ele não é bonito, o protótipo ele não é algo acabado, o protótipo é algo mais próximo possível do tangível da ideia que está dentro da cabeça de vocês, beleza? Bom, galera, a gente está num momento crítico aqui, porque eu tenho que sair. Tá lançando. Falou, galera. Falou. Oi. Pode Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui com o lançamento. compartilha aí que tá todo mundo assistindo junto. Pessoal, 800 pessoas, a gente vai assistir na tela do Michel. Fiquem aqui. Michel, compartilha a tela? Vamos assistir todo mundo junto. Já tá na contagem regressiva? Faltam 4 minutos. 4 minutos. Ah, minutos. Eu achei que era segundos já aqui, ó. 10. 4 minutos para o lançamento do foguete. Não mata a gente de susto, pessoal. Mas vai dar tudo certo. Agora, né, pensando até nesse lançamento, assim, o quanto eles prototipam coisas o tempo inteiro na ISS, né, soluções, e essa simplicidade que ganham. Gostei muito do que o Pedro estava falando. Posso ver o lançamento de foguete com vocês? Sim, vamos assistir. O Michel está compartilhando a tela. Vocês me convidam? Só faltou a pipoca. Estou aqui. Estamos compartilhando a tela. Tem como fazer full screen? Como que faz aqui? Alguém sabe? Acho que não tem como. Acho que essa tem como? maior tela. Não, mas pequenininha. Eu não sei, mas os caras estão com as mãozinhas, velho. Vocês imaginam que essa... Não, ia dizer um palavrão. Isso aí já foi um MVP um dia, cara. É isso aí. Entendeu? Olha lá, tá mexendo o negocinho, vai soltar os cabos. Isso aí já foi um MVP, isso aí já teve menos memória que um celular. Os caras já foram para a Lua com menos capacidade que um iPhone. Imaginar que isso volta. Aqui para vocês, enquanto ainda não... Pessoal, alguém compartilhou o link do live para a galera entrar aqui e assistir? Vou compartilhar lá. Pra gente eu posso dizer para vocês o seguinte, assim, ó. Ground control to Major Tom. Vai lá, Pedrinho. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmets on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God love be with you. Todo mundo junto. This is ground control to Major Tom. You really made the grade. And the paper want to know, should you wear
It's time to leave the capsule. If you this is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the moon. Vai lançar, Wilson. Vai lançar. Vai lançar, tá vendo? The stars look very good today. Coloca a contagem regressiva aí do som. Ao vivo na live com 800 pessoas. Vamos assistir. T-minus 30 seconds. Above the world. 24. And Eles sabem, Chico. and there's nothing I can do. Minus 30. Começou, galera. É agora. 24. Vai começar. Dez. Vamos lá. 10. Foi. Caralho, velho, foi. Foi. Ao vivo. Com toda a nossa live dos Spaceapps. Uhul. Deu uma trabalheira combinar isso com a NASA, velho. Olha essa sinergia. Vocês estão ouvindo o áudio deles também, cara? Sim, Pô, muito tá, eu tô escutando. Aumenta um pouco aí, muita Michel, emoção. que eu acho que a gente escuta também. Incrível. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through max Q. Copy 1 Bravo. We heard that 1 Bravo call out. That's just the second abort zone that they're in. They'll continue to be on this until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this point, Bob and Doug pulling about 2.3 Gs, 2.3 times the Earth's gravity, already moving at over 1,500 miles per hour. You've heard the call out for MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at 2:44 into flight. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the 9th first stage engine. A galera batendo palma atrás. And then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. Coming up in about 20 seconds. M1D throttle down. We heard we're throttling down the Merlin engines on the first stage. And we have Miko. Miko. 2 Alpha. Falcon stage separation confirmed. All right, we have stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited and is now carrying Bob and Doug into orbit. So they're going to continue under the power of this second Stage 2 stage, propulsion is nominal. which will cut off at SECO, or second engine cut off, about 8 minutes and 44 seconds into today's flight. So a little over 5 minutes to go still on this second stage.
You heard the call out to Alpha, so they're now in the longest abort zone that carries them all the way from about North Carolina up the eastern seaboard, almost to Canada. Things looking good, though, getting good call outs, nominal propulsion on that second stage. Bob and Doug continuing to make their way into orbit. Que chique esse cockpit. Dragon né? SpaceX nominal trajectory. Acquisition of signal in Bermuda. SpaceX Dragon nominal trajectory. All right, here in nominal trajectories, the Dragon pointed in the right direction, continuing to make their flight uphill. Heard acquisition of signal Bermuda. That's one of the other ground stations that they're using to get telemetry and data back from this spacecraft. Stage 2 propulsion is still nominal. Little over 4 minutes, 40 seconds into the flight. Bob and Doug flying at more than 5,600 miles Dragon per hour. SpaceX nominal trajectory. Already almost 200 miles Nominal downrange trajectory. from the Kennedy Space Center. Nominal trajectory continuing. And while they continue uphill, looks like we are getting a view of the first stage as well. Yep, on your right screen, you can see that first stage with the grid fins deployed. It's making its way back to attempt to land on our drone ship, Of Course, I Still Love You Today. And we're just about a couple minutes away from the entry burn, and that's where 3 of the 9 Merlin engines do ignite to help slow the vehicle down as it re-enters back into the Earth's atmosphere. And then after the entry burn will be the landing burn, which is just a single engine Dragon burn. SpaceX nominal trajectory. And you heard Nominal. starting to as that call out. They are still on a nominal trajectory on Dragon, still on second stage, and that's that MVAC engine on second stage on your left screen. Again, on your right screen is that first stage booster coming back towards our drone ship. Of Course, I Still Love You. We're about a minute away from entry burn. Meanwhile, that second stage continuing to power Dragon into orbit. Again, if you're keeping an eye on that timer, that's going to continue to burn until 8 minutes and 44 seconds into flight. So a little over 2 minutes from now, we'll hear the call out SECO. It'll then be a little Stage under, 2 propulsion is still good. a little over 3 minutes until Dragon physically separates from the second stage of the Falcon 9 after the upper Dragon stage gets a SpaceX chance. nominal trajectory. Dragon copies, nominal trajectory. Continuing to check in with Bob and Doug as they are on a nominal trajectory. Just about 10 seconds away from that first stage, starting that entry burn on your right screen. We should be able to see that view live. Stage 1 entry burn startup. And there is that entry burn Acquisition beginning. signal in New Hampshire. This burn lasts about 36 seconds long. Stage 2 FTS is saved. A Thalia perguntou por que essa missão. Tá? Eles estão testando se eles conseguem lançar um foguete tripulado para fora da órbita terrestre, e assim eles vão conseguir fazer missões SpaceX para colocar pessoas na Estação Espacial Internacional. Então, já tiveram vários lançamentos SpaceX, esse é o primeiro tripulado. E quem conhece os foguetes SpaceX, eles tentam reaproveitar o material, porque é muito caro. Então, esse foguete ele volta para a Terra, In a few seconds. conseguem aterrissar o foguete. Such a cool view on your left screen. Essa tela da direita é a aterrissagem. Right now you can see the displays that they are seeing right now themselves. Terminal guidance. MVAC throttle step.
We are coming up 25 seconds or so away from SECO, or second engine cutoff. This is also the point where Bob and Doug are experiencing their highest G-force. We're seeing the counter tick up to right about. Copy Shannon. You heard Shannon. That just means they're in their final abort zone. If they were to abort at this point, it would either be an abort to orbit or to land off the coast of Ireland. Standing by for second. MVAC throttle step. MVAC shut down. Stage 1 landing winner. Confirmation of SECO's second engine cutoff. Now we are waiting for our first stage to make its way to our drone ship. Of course, I still love you. Dragon SpaceX nominal orbital insertion. Minha mãe entrou na onda aqui. Confirmation nominal Dragon orbital copy. insertion. Nominal Stage 1 orbital landing insertion. deploy. What you're seeing on your screen is a live view of our drone ship. Our first stage will be coming down. Looks like we lost that live view, but we'll wait for confirmation of that landing shortly here. Line first stage successfully landed. And very exciting for us. And Agora, ninguém tem a desculpa de que é difícil fazer protótipo. Hoje é um grande protótipo, né? Hoje é um grande protótipo. So exciting today. E pensar que isso começou com um protótipo não muito diferente do que vocês vão fazer hoje. Here again, that call out good orbital. Começou com uma criança fazendo um foguete de Coca-Cola com dentro. Dragon right now exactly where they're supposed to be. Then we need a FRC on recovery 1. And it's right at about 12 minutes. Looks like we saw a 0G indicator floating around there. I know Bob and Doug owe us a little bit about what exactly that is that they brought up with them. Dinossauro. And before separation, before Dragon initiates separation from the second stage, they do make sure to they do ensure that the vehicle is not spinning and it is in good condition before we separate. That's right. The upper stage does small attitude maneuver using cold gas thrusters built into the rocket body itself. Gente, quem não está entendendo, o corpo do foguete aterrissou, para eles que aproveitarem o corpo do foguete. Os caras estão ainda na órbita. They do wait. Estão lá na gravidade zero, curtindo a vista. Such cool views. I cannot get over this view that we are seeing right now. Bob and Doug on the right screen, inside of Crew Dragon, out in space. Yeah, already 200 kilometers over planet Earth, or a little over 124 miles, traveling in excess of 2,700 meters, 27,000 meters per second, or about 16,000 miles per hour. Again, we're just standing by. That separation event should be coming up shortly. Then they'll begin a series of checks on the Draco thrusters that are going to be used to maneuver and then power Dragon on its flight to the International Space Station. Standing by for separation. Expected loss of signal, Wallops. It sounds like we had an expected LOS loss of signal with one of the ground stations. Waiting for confirmation now of that. Dragon separation confirmed. Dragon separation confirmed. There is a great view right in front of you of Dragon separating. Tá lindo mesmo. And there's that call out. Dragon is now officially making its way to the International Space Station today. Pessoal, vou deixar vocês na live, vou voltar lá que eu preciso correr com os negócios. Não, eu acho Quem que que tem agora... que correr, gente? Quem? Hã? Quê? Tem só mais quase 24 horas. Correr? Acabou. Pessoal, foi incrível, pessoal. Incrível. Agora os caras vão passar a noite na estação, tudo de boa. Será que tem cerveja na estação? Fala para mim aí. Galera, sem palavras, vamos manter energia. Foi uma coisa incrível a gente ter podido viver isso juntos, né? Nesse Big Blaster Hackathon. E vamos junto, vamos colocar todas as nossas questões em prática, vamos botar para ferver, que vai ser muito legal aí. Que energia nós
Tá aí com quase 1000 pessoas, a gente chegou na live, todo mundo junto, e poder viver esse momento. Bah, sem palavras. Obrigado. Aproveitar essa energia especial e fazer um puta projeto. Vamos lá, galera. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Bom projeto. Vamos que vamos. Partiu!